Olá, manos e minas do Brasil. Meu nome é Calil e estamos aqui para mais um podcast. Podcast hoje, de novo, de história, LF, meu parceiro. Saudações amantes do esporte ligados aqui na Arena Local. Calil, vou te fazer 3 perguntas rápidas. Qual que é a casa do Atlético Paranaense? É a Arena Liga Arena, Arena Qual da que é a Baixada. casa do Galo? É a Arena MRV. Arena MRV. E qual que é a casa do... Vamos ver aqui. Do Corinthians. Qual que é a casa do Corinthians? A casa do Cuiabá. Qual que é a Arena. casa do Cuiabá? Rapaz, aí você me complicou. É a Arena A Arena Cuiabá? Pantanal. A Arena Arena Pantanal. Pantanal. E qual que é a casa da resenha? Aqui, a Arena Local, A rapaz. Arena Local, então seja bem-vindo, amante do esporte, à Arena Local, a casa da resenha, aonde fazemos da resenha sempre o melhor lance. Então sejam bem-vindos para mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso podcast de número 18. Então antes do Kaká apresentar o tema do podcast, eu já vou fazer aquela convocação para você. Entrou aqui na Arena Local, já escolheu o seu lugar na arquibancada, pegou a pipoquinha, já tá com aquele refrigerantinho gelado, aquele cafezinho quente, o que você quiser comer e beber. Então vamos ao checklist para começarmos o nosso conteúdo aqui na Arena Local. O checklist é simples, é você se inscrever no canal, curtir o nosso conteúdo e compartilhar com geral. E aí, como um bônus também, se inscrevam nas nossas redes sociais. Todas as nossas redes sociais, Arena Local, e também estamos no TikTok, Instagram. O TikTok também é uma rede social, né, Calil? Deixa de ser uma rede social, né? Sim, é uma Então, eu vou rede arredondar social, para é. todas as redes sociais. O que eu ia falar é que estamos também no Spotify. Então, se você não estiver curtindo a resenha aqui no YouTube, que é um negócio mais áudio do que Você vídeo, fala. então vai no É. Spotify que a gente também tá lá. Você pode falar, o YouTube gasta muita internet. Vai no Spotify, Spotify É, é menos. tem muito anúncio, então vai lá no Spotify É. e aí você pode nos ouvir também. E enquanto tá trabalhando, enquanto tá fazendo algum fazer no dia a dia, você pode ficar mais informado aqui na Arena Local. Essa aqui é nova, hein? Aonde a gente mistura diversão, informação e descontração, tudo no mesmo conteúdo. Isso aí, É, Kaká. e Agora garotinho, então, exatamente. se você não tiver mais nada a apresentar, então vou pedir para você novamente se inscreva. Se caso você achar o Calil bonito, o Calil legal, o Calil inteligente, se inscreva no Instagram dele, que é _Calil. E se você me achou legal também, que é difícil, ninguém da minha família acha eu legal, mas se inscreve lá, é _LFelipe10 também no Instagram. E a cabeça do Calil balançando disse tudo sobre a minha personalidade e a minha pessoa. É isso daí, ó. L, underline L Felipe 10 e E o seu, underline cara? Calil. É isso aí, Underline galera. Calil. Calil, sem mais delongas, você tem mais alguma coisa para falar nessa introdução? Não, era só isso mesmo. Se Só inscrever lembrar no pra canal, galera, Calil, comentar rapidinho. também, né? O É, pessoal e eu ia comentar aí lembrar embaixo. também pra galera, para quem não viu os conteúdos anteriores, dá uma pesquisada aí no canal, nós estamos chegando aí no nosso podcast de número 18, então tem 17 conteúdos atrás aí que você perdeu, se você não viu. Tem entrevista com o professor Fausto Dias, técnico do Paulista, tem entrevista com o Eric Mamadeira, ex-jogador de Paulista e outros clubes. A gente fala de Libertadores, fala de Brasileirão, conta diversas histórias, diversas curiosidades do mundo da bola que talvez você não saiba, e então a gente está aqui para te mostrar algumas outras coisas que você não vê em outros canais, mas aqui na Arena Local você vê, porque informação também é o nosso foco, né, Calil? Exatamente. O tema de hoje, LF, é a Vamos lá. história do Paris Saint-Germain. Partindo É aqui para isso o tema, já aí. falar aí do mais novo campeão da Europa, né? Campeão inédito, We digamos assim. are the Calma aí champions. que vai dar direitos autorais. Canta muito bem, velho. É, tô parecendo um Queen. Aí então, o que acontece? O PSG foi campeão da Champions League, um massacre em cima da Inter de Milão, né? Uma das finais aí mais desequilibradas da história, né? 5-0. E com o acontecimento do final de semana, estamos trazendo aqui a história do Paris Saint-Germain, desde a sua fundação até a conquista da glória aí europeia, conquista da Champions League. É isso aí. Começar Calil, lá? você sabe quem foi o primeiro. Qual foi o primeiro título do PSG? A galera eu acho que não sabe. Não sabe, a gente A vai galera falar. sabe que ano foi fundado o PSG? Que ano A foi galera fundado? se lembra que ano que o PSG foi comprado? Então, assim, galera, para todos esses questionamentos, eu te convido a não pular esse vídeo, te convido a não sair dessa live, porque tá sensacional, bastante coisa para você aprender e chegar tirando onda na resenha. Ó, vocês sabem que ano que o PSG foi fundado? Não sei. Aí eu sei. Aí você fala pra galera, eu sei tudo isso porque eu aprendi na arena local. Então não saia daqui, que você vai sair no final muito informado e com as informações que vão mudar aí a sua percepção sobre o PSG. Até porque assim, a gente fala, pô, PSG é campeão da Champions, mas não foi tão simples assim, né?
Teve toda uma preparação, toda uma base para que esse time chegasse agora e fosse campeão. E é isso que você vai saber agora. Vamos lá, Kaká? Bora lá? Bora lá, sem mais delongas. Vou compartilhar minha tela com você. Passando aqui o escudo do PSG. A equipe PSG. do Paris Saint-Germain, LF, foi criada no ano de 1970, certo? Ela 70? foi a junção de duas equipes. 70. 1970. Exatamente. Legal. Em agosto de 1970. E ela foi a fusão de duas equipes. Uma equipe que tinha sido criada um ano antes, que é o Paris FC, e a outra equipe que era o Saint-Germain, Stade Saint-Germain. Não sei, não sou muito bom no francês, pessoal. E com a fundação dessas duas equipes, tivemos a fusão, e aí foi criado no dia 12 de agosto de 1970 o Paris Saint-Germain, certo? Certíssimo. Lembrando, pessoal, que nessa época não tinha uma equipe muito forte na cidade de Paris. E Paris é uma das capitais do mundo, né? É uma cidade muito importante globalmente e não tinha uma equipe forte em disputas de torneios continentais e torneios nacionais na França. Então, por isso que foi criado o Paris FC. De São Paulo, né, cara? Como se São Paulo não tivesse um time forte, né? Porque sim, Paris é a cidade mais importante da França, né? E São Paulo, teoricamente, seria mais importante do Brasil. Seria como se São Paulo não tivesse nenhum time forte brigando por nada, né? Sim. Não, nem tivesse uma equipe, né? Porque nessa época aí, até o próprio Paris FC, que hoje disputa a Ligue 1, ele é fundado em 1969, e aí tem a fusão com o Saint-Germain para criar o Paris Saint-Germain, e aí depois de 3 anos o Paris volta a funcionar, o Paris FC, que hoje voltou à primeira divisão. E com essa fusão das duas equipes, do Paris e o Saint-Germain, foi criado esse logo do Paris, né, com a Torre Eiffel centralizada em vermelho, e o escudo azul, né? Todo esse logo aí. Ou seja, um time bem pensado em Paris mesmo, né? Sim, totalmente. Então, foi para ser uma grande equipe e hoje é uma grande equipe na França, né? Mas já estamos pulando bastante coisa. Continuando ali, então ele foi criado aí nas cores azul e vermelho, igual a gente citou. E o primeiro título relevante da equipe, ele é criado em 1970. O primeiro título relevante foi em 1983, que foi a Copa da França. Foi o primeiro torneio de relevância. Para quem não conhece a Copa da França, é uma das maiores copas com maior quantidade de times do mundo, né? Sim. Tem cerca aí de 700 equipes que participam, porque reúne equipes A França foi um império, né? Então tem equipes em outros continentes, podemos dizer assim, né? Que disputam a Copa da França, certo? É tudo um conglomerado de times ali, né, cara? Sim. Então são muitas equipes que disputam, e o Paris Saint-Germain venceu a sua primeira após 13 anos de fundação, em 1983, vencendo aí a Copa da França. E aí, no ano de 1986, ele ganha o seu primeiro título do campeonato francês, né? Que ainda na época não era Ligue 1, mas já era o campeonato francês, com todas as equipes da elite do futebol francês. Então, ele consegue aí o seu primeiro campeonato, e aí é que disputa a primeira Champions League. Ele não vai tão bem nessa primeira Champions League, perde ali na digamos assim, uma pré-Champions League, os playoffs da Champions que a gente tem hoje em dia, né? Então ele acaba não se classificando para a fase de grupos. Os playoffs, sim. Ele não acaba se classificando para a fase de grupos. Então, essa foi a primeira vez que o PSG sentiu ali o gosto de disputar uma Champions League, foi no ano de 1987, porque em 86 ele ganhou o campeonato francês, LF. E vale lembrar que não foi tão demorado, né, Kaká? Foi 16 anos aí, né? Para que o time ganhasse seu primeiro campeonato nacional. Então, por ser um time prematuro, foi até rápido essa primeira conquista do PSG aí, né? Sim, é rápido, né? Você pensar que uma equipe em 13 anos já disputar o topo do cenário nacional é bem relevante, né? E ele foi criado para isso, né? Sim. Então, a ideia tinha um investimento, não tanto quanto hoje, mas já teve um investimento logo no começo lá para que o time começasse a galgar grandes conquistas aí no cenário francês, né? Sim.
Aí nos anos 90, a gente já passa aí esse finalzinho dos anos 80, aí vem para os anos 90, que é a parte, começa a aparecer o PSG grande na França, né? Ele já vinha vencido Sim. o campeonato francês, e aí nos anos 90 ele começa ali, ele ganha de novo o campeonato francês, e tem ali melhores equipes, contrata jogadores pelo mundo, né? Contrata o Raí é um dos jogadores contratados pela equipe do PSG, ainda nos anos 90, né? Ele é Sim. a primeira grande estrela, né? Ele ainda atuava no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, estava pelo São Paulo, e ele vai para o Paris Saint-Germain, em busca ali de um projeto de um grande time da França. O primeiro ali grande jogador ali, o Raí. Para quem não se lembra, pessoal, nessa época o Raí era jogador de Copa do Mundo, né? Era camisa 10 da seleção brasileira, então Foi era uma um baita jogador muito contratação na época, importante. né? Sim, sim, era um jogador muito importante. Nessa época ainda ali de anos 90, tem o George Weah, também passa pela essa equipe. George Weah que viria a ser melhor do mundo, né? Sim. Passa por aquela equipe também. Para quem lembra da Nigéria, né? O Okocha era da Nigéria. O coxa O Okocha nigeriano, ele mesmo. também passa por aquela equipe. Ainda sem um investimento muito alto, né? O investimento era mais por conta de ter uma torcida e ter um público na cidade de Paris. Então, esse é o início dessa grande equipe da França. O Paris passa ali. Logo depois do Raí, George Weah, vem o Ronaldinho também, no início dos anos 2000. O Ronaldinho passa pela equipe do PSG também, saindo do Campeonato Brasileiro também, né? Ele sai do Grêmio e vai O... direto pra lá, né? Pro PSG. O PSG é aquele que a gente vai esmiuçar isso um pouquinho mais pra frente, mas tem um grande histórico de brasileiros lá, né? Brasileiros são sempre muito bem-vindos lá no time do PSG, né? Sim, e você pode ver que é desde o início, né? Você Sim, pensa começou ali lá que atrás, a identificação. Sim, sim. E sempre levando um grande craque, né, do futebol brasileiro aqui. O PSG leva lá para a equipe dele. Leva depois nos anos 2000 o Ronaldinho. Atua muito bem o Ronaldinho também pelo PSG. Acaba sendo vendido para o Barcelona, né? E no Barcelona viria a ser melhor do mundo. Passa outros brasileiros naquela época também, como o Vampeta. Outros brasileiros passam também Mais pra frente pelo veio o Nenê PSG. também já, né? Já é. Aí tem o Leonardo, chega a jogar por lá também. O Bem Ricardo lembrado. Gomes. Tem vários jogadores que passam pelo PSG nessa época, brasileiros, né? Acho que da Europa é um dos clubes que mais teve brasileiros atuando pela equipe, né? Sim, talvez em Souza, destaque. Chulapa. Pra Eu quem acho que lembra tem daquele meme. o Marcelinho Paraíba, o Marcelinho Carioca. Um dos Marcelinhos. Um desses caras jogou lá também. Sim. Eu acho Você que. lembrar até do próprio Aloysio Chulapa, que tem aquele lance lá do cava uma foto do Ronaldinho, aquele lance Ah, que ele fala é no PSG. Pra quem não se lembra. O Chulapa também passa aí pela equipe do PSG. Aí a gente tem ali o início dos anos 2000 com o Chulapa, com o Ronaldinho. Logo depois vem o Pauleta, para quem se lembra aí do Pauleta. Você lembra do Pauleta, LF? lembro, grande Pauleta. O grande Pauleta. Joga pela Português, equipe do Pauleta. PSG. Português, exatamente. Passa ali pela equipe do PSG também, antes da era milionária. O Pauleta ali chega em 2007, mais ou menos, para atuar pela equipe do PSG. 2007 ali tem uma virada na equipe para começar o processo de venda do clube, né? E É. aí, em 2011, LF, o clube é vendido para um clube de investimento do Catar, que aí começa o grande projeto bilionário da equipe, LF. O que a gente costuma brincar aqui no nosso canal, né? Que o PSG é dividido em duas fases, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Que é quando muda completamente o cenário da equipe do PSG. A gente vê esse carinha aí, que acabou se tornando um apaixonado, né, Calil, pelo futebol, um apaixonado pelo PSG. Deixou de ser aquele cara só investidor, né? Só parte financeira, e ele passou a ser coração também, né? Porque ele abraçou o projeto, abraçou a causa, e ele fez de tudo para que o PSG chegasse aonde chegou hoje, que é a glória, como diria aqui nós na Libertadores, a glória eterna da Europa, né? Que é a UEFA Sim. Champions League. E aí, como você disse, em 2011 muda esse cenário, graças a Qatar Sports, que é o time aí do nosso glorioso, aliás, é o projeto do nosso glorioso Nasser Al-Khelaifi. É isso, né, cara? Exatamente, Nasser Al-Khelaifi.
E ele chega com o Sheik. discurso, o Sheik, e ele chega com o discurso de que ele queria ganhar a Champions League, porque dentro da França, o PSG talvez não estava consolidado como grande clube, porque o PSG oscilava, né, Calil? Ora ganhava, ora Sim. vinha Lyon, ora vinha Olympique de Marseille, ora vinha outras equipes aí que faziam frente, mas ainda não era essa soberania que é hoje do PSG, que se transformou hoje, né? Essa hegemonia que o PSG já começa o campeonato praticamente como grande campeão. Tanto que, no primeiro ciclo, a gente já pode começar a falar, né, Calil? Do Nasser Al-Khelaifi, ele já chega soltando um pouquinho ali a bufunfa, né? Já chega com o dinheiro na mão e ele já começa a fazer algumas boas contratações. Por exemplo, ele traz o Pastore, que inclusive foi o cara que foi o representante do PSG na hora de levar a taça pro campo, né, cara? Da Inter de Milão. Sim. Foi o Javier Zanetti, e o Pastore foi o cara que entrou com a taça da Champions, sendo representante do PSG. Pastore foi a primeira grande contratação desse time. Na época ele estava jogando um bom futebol, o argentino. Aí junto vem um brasileiro, que é o Thiago Motta. O Matuidi, volante, que jogou muito tempo por lá, um dos ídolos dessa equipe. Passa também mais um brasileiro que a gente esqueceu de falar, que é o Maxwell, joga lá também. E o goleiro Sirigu, Calil. Aí esse time ele foi treinado pelo Antoine Camboaré. Ele começa a temporada, mas depois ele é substituído, sabe por quem? Por quem? Ninguém mais, ninguém menos do que ele, o nosso técnico atual da seleção canarinho, Carlo Ancelotti, que em 2011 passa pela equipe do PSG, Calil. E como nós demos um spoiler já no começo desse vídeo, ele não venceu a Ligue 1 no primeiro trabalho aí, né, do glorioso Nasser Al-Khelaifi, que era o primeiro ano da Qatar Sports. O PSG não ganha a Ligue 1 e também não participa da Champions, de tão ruim que foi essa primeira fase, esse primeiro campeonato, Calil, da Qatar Sports à frente do PSG. Sim, esse início aí, na época o campeonato francês, até hoje, né? Classifica dois, né? O campeão e o vice. E nesse ano aí o PSG não foi campeão e nem vice, e acabou não se classificando para Champions. Nesse time também, Luquinha, tinha o Nenê também atua pela essa equipe aí, outro brasileiro. Então, o Nenê tava ainda, né, nesse time, né? Foi a última temporada dele, né? Sim, o Nenê tava nessa equipe ainda. O Matuidi que você citou aí viria a ser campeão pela França também, da Copa do Mundo, né? Da Copa do Mundo, era um baita volante, né, cara? Não sei se ele joga ainda, mas era um baita volante, dono desse meio campo. Eu lembro que ele era um dos queridinhos no FIFA 13, lembra? 14, que a gente jogava bastante. E ele era dono do meio campo e jogou muita bola, né? Depois eu acho que ele vai pro Chelsea antes de aposentar ainda. Eu acho que ele passa um time grande ainda depois que sai do PSG. Manchester United, alguma coisa assim. Juventus, perfeito. Juventus, passa na Juventus. É isso aí. E ele começa com o Antoine Camboré, essa liga, e acaba com o Ancelotti, cara. Mas aí nessa primeira temporada não logrou o êxito o PSG em nenhum dos dois objetivos. Nem se classificou para Champions e nem ganhou ali o campeonato francês. Exatamente, não ganha o campeonato francês. Fica ali no quase, né? Não consegue ser campeão. Vira o ano, como a gente sabe que aconteceu em diversos anos da gestão do Khelaifi como presidente do PSG. O que ele fez, LF? Abriu o bolso. A regra é clara. Não ganhou nada, sorta o bolso, muda tudo que tem que mudar. E o ano que vem é o ano que é o ano da vez. Não tá nem aí pro ano passado mais, né, cara? Sim. Aí naquela janela de 2000 e... Você citou o ano de 2012, né? 2011, 2012. Sim. Aí na janela de 2012 para 2013, ele abriu os cofres do clube, nos cofres dele, no caso, né? O dinheiro dele, lá ele, soltou o dinheiro, o Tigrinho soltou a carta, né, LF? Será que os cofres dele são de ouro, Calil? Ainda que mole pergunte? Só pode. E aí ele trouxe a principal contratação até então da equipe, que foi o Zlatan Ibrahimovic, LF. Ele traz o Zlatan naquela janela. Pode falar. Só falando. Não, eu só ia falar assim pra galera, estou acertando minha câmera aqui. Eu só ia falar pra galera que o Nassif, né? Ele faz o que. Pode falar o Khelaifi. O Khelaifi, ele faz o que nós gostaríamos muito de fazer aliás, nós fazíamos muito no FIFA, né? Fazia. E a gente brincava. Quem nunca teve esse sonho de ter um time na mão pra você mexer as peças que você quer, você contrata quem você quer, manda embora quem você quer. E o glorioso Nassif. El Khelaifi? Eu não consigo decorar o nome desse cara. Khelaifi.
Alquelaípe, ele fazia isso muito bem. Podia chamar André Sanches, que é muito mais fácil, Leila Era Pereira. muito fácil. Mas como é que chama? É o Nico Miranda, é muito mais fácil. E aí ele fazia isso na vida real, né, cara? Porque ele manda embora quem ele quer, ele traz quem ele quer, e todo ano ele não tá nem aí. Ele ia lá e compra quem ele quer, e enfim. Em 2012, 13, você vai falar aí, ele mais uma vez soltou os cachorros e saiu contratando, né? Sim, e a gente não citou antes também, mas um brasileiro importante nessa fase aí também, quando ele vem, ele não é um cara de dentro do esporte, né? Ele não entende, não era. Não tinha clube de futebol até então. Ele Então ele tinha o traz mais um cara. importante, que era dinheiro, né? Dinheiro, dinheiro. É. Aí quem que ele traz para ajudar ele? Um brasileiro. Ele levou o Leonardo? O Leonardo, tá na foto aí. Ele trouxe o Leonardo para ser o gerente dele ali, né? De contratações. E aí Que o é sempre bom Leonardo lembrar, faz não, essa. Calil, que não é o Leonardo DiCaprio, né? É o Leonardo jogador. Não, e nem o Leonardo cantor também. Não é. É verdade, irmão do saudoso Leandro. Bem lembrado. Exatamente. E muito menos Então, o Leandro Hassum. Ah, é Leandro, não é não. Leonardo. Pô. Qual outro Leonardo famoso tem também? Tem alguns, né? Cara, eu acho que o maior deles é o cantor Leonardo. Ah, não é o Leonardo da Vinci também, que é o francês. Não, é. Aí é mais famoso, o Leonardo da Vinci. É. Até Então. porque se o Leonardo da Vinci, por que o nosso Leonardo não pode dar 2? Não, não exatamente. Você é palhaço. O E abraço aí, mesiano então, cara. acima. Um abraço. Aonde que ele Então ele esteja, traz. que ele se sinta abraçado. Exatamente. E aí, ele traz aí o Zlatan Ibrahimovic, que era um grande Aí ele jogador. apelou, Não, né? apelou. Não tinha ainda vencido o Champions, não tinha tido uma fase E muito não boa venceu no também. Barcelona, e acabou não vencendo, é. Ele não teve uma fase muito boa no Barcelona, mas era um grande jogador, né? 1,90 m de altura. Enorme. Exatamente. E a grande contratação que traz aí nessa janela de 2012 para 2013. Ele traz também outro brasileiro vem nessa leva aí também, o Lucas Moura, saindo aqui do Brasil, saindo do São Paulo. Para a defesa, ele traz o Thiago Silva, que nessa época ainda estava no Milan, né? Ele sai do Milan e vai para o PSG. Sim. E o outro é o Lavezzi que sai do Napoli e vai para a equipe do PSG, LF. Pra galera que é um pouco mais janela, nova, né? Pra galera que é um pouco mais nova, que talvez não se recorda, ele trouxe 4 jogadores já prontos para ser titular, porque você pega o Zlatan, que já veio veio voando, ele vem do Milan, né, Calil? O Zlatan em 2012. É isso? Sim. Ele vem do Milan, eu acho que é porque eu lembro que veio o Thiago Silva e o Zlatan do Milan. Eu acho que é isso, se não tô me enganado. Só que o Zlatan eu acho que é isso, veio os dois, e o Zlatan fez uma grande campanha com o Milan, o campeão italiano, se não me falha a memória, né, faz muito tempo já, a gente vai tentando buscar na memória, mas algumas coisas não se lembra mais, mas eu acho que foi isso, o Milan campeão, e o Zlatan voando de fazer gols, que sempre por onde ele passa, ele vai bem, ele é goleador, né, cara? E no Milan não foi diferente. Thiago Silva, Prime, do Thiago Silva em 2012, vinha de uma baita de uma temporada no Milan, era um dos, se não o melhor, eu acho que era o melhor zagueiro da Europa nesse momento, né, Calil? E aí vem o Lucas Moura, que tava voando no São Paulo, tinha acabado de ganhar a Sul-Americana, ele sai de São Paulo direto para lá, e o Lavezzi, que também fazia uma baita de uma campanha lá no Napoli da Itália. Então chegaram 4 peças prontas para ser titular, né, Calil? Nenhuma delas era aposta, talvez o Lucas Moura, mas já era uma realidade também, Lucas, né? Sim, mas já era uma realidade. Já era jogador de seleção, né, o Lucas, nessa época. Sim. E aí mantém o Carlo Ancelotti, né, que mesmo chegou no meio da temporada, não foi campeão francês a curto prazo, mas manteve o Carlão para 2012 e 13, né? Sim, e aí mantendo ele, o time é campeão, né, da Ligue 1, campeão do campeonato francês, após 19 anos, né? Ele não ganhava o campeonato francês desde 94, né? Foi a última vez que venceu em 94. Figurava ali entre os primeiros, mas não era campeão. E aí volta a ser campeão aí com o Carlo Ancelotti no comando em 2013, LF. Legal, depois de 19 anos, campeão do campeonato francês, porém na Champions League, ainda sem muita tradição, sem muita bagagem ainda na Champions League, o time é eliminado nas quartas de final para o Barcelona. Perdão, o jogo foi 3-3 e no agregado, né, no placar geral, e pelo gol fora, a equipe acabou eliminada, né, Calil? Sim, ele é eliminado por conta do gol fora. Aquela equipe ainda do Barcelona ainda cambaleando, né? O Barcelona não estava numa temporada, é logo depois que sai o Guardiola do Barcelona. Mas mesmo assim era uma equipe que era muito boa, né?
Pra quem não lembra, né, Calil, esse time de 2013 do Barcelona, ele começou sendo comandado por um técnico argentino, que era o Tata Martino, né? Que foi a indicação do Messi, ele chega logo depois, né, da saída do Guardiola, e ele não encaixa esse time, então foi uma temporada muito ruim do Barcelona, mas mesmo assim, ainda sem o Neymar chega na próxima temporada, né? Ainda o Neymar não tá nessa temporada, e mesmo assim, o time acaba eliminando o PSG, né? Sim, ó, elimina o PSG. Eu acho que o Neymar tava assim já nesse jogo. O Neymar chega até a fazer gol. Eu acredito que ele faz um dos gols do Barcelona. Porque ele joga contra o Corinthians em 12 na Libertadores, né? Então eu acho que ele vai em 13, ele vai de 13 para 14. E eu acho que ele participa, ele chega em 2013 lá, porque ele participa contra o Corinthians da Libertadores aqui, né? Em 2012. Então acho que ele não tava ainda, não. Pode ser. Aí disputa a Champions League, volta a disputar a Champions League, né? Cai pro Barcelona, e aí se encerra a temporada, campeão do campeonato francês. E aí o Ancelotti vai embora, né? O Ancelotti ele vai pro Real Madrid. E o resto é história, né? O resto é história. Conhece. E agora está na seleção brasileira. Sim. Então, foi essa daí a trajetória desse ano de 2012, 2013. A temporada de 12, 13 da equipe do PSG, LF. É isso aí. E aí foi a primeira vez que o time do glorioso Al Khelaifi foi campeão de algum torneio já com a Qatar Sports tomando conta da gestão do futebol do PSG, né, cara? E aí começa a temporada de 13 e 14, onde tem mais uma reformulação, então o Ancelotti deixa a equipe. Calil, você se recorda se ele saiu porque ele quis para ir pro Real ou ele foi dispensado? Não, pelo que eu me lembro, ele recebeu a proposta do Real, porque assim, naquele momento compensava mais o cara treinar um Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Benzema e tudo mais. Ele recebe a proposta do Real e ele não renova com o PSG. Aí ele acaba indo para treinar a equipe do Real Madrid, que logo depois que sai o Mourinho, né? O Mourinho sai do Real e aí ele assume. Legal. E aí quem chega pro lugar do guarda do Ancelotti é o Laurent Blanc, francês, né? Laurent Blanc, francês. Francês. Ídolo lá na França, um baita técnico. E junto com ele, mais um aporte financeiro aí do El Khelaifi. Chegam o Cavani, no auge. Cavani vindo da Itália, veio do Napoli também, né? Assim como o Lavezzi. Vem o Cavani, e aí vem também o Marquinhos, que na época ainda não era o Marquinhos de hoje, aí numa promessa na Roma lá, tinha saído do Corinthians praticamente de graça para Roma, e da Roma vai a peso de ouro para o PSG, mas como uma promessa... Né? Sim, em um ano, vai como uma promessa ainda, tanto que a gente fala daqui a pouco, mas vamos com calma, né? Aí Marquinhos, e também chegou o Digne, lateral francês, esse nunca se firmou, né, Calil? Nunca foi aquele grande lateral esquerdo, mas era aquele cara que cumpria bem ali o seu papel na posição, e chegou para ser titular nessa época. Calil, com a chegada do Blanc, do Cavani, do Marquinhos e do Digne, o que aconteceu com o PSG no restante da temporada? Voltou a vencer o campeonato francês, né? Ele continua ali como uma boa equipe, ele já era a principal equipe do campeonato. Essa época é a que o PSG tem a maior diferença para os seus adversários na França, né? Que começa o investimento e as outras equipes vão ficando para trás. E aí ele ganha o campeonato francês e a Copa da França, né? Nessa temporada de 13 e 14. Com um time muito ajeitado, o Ibrahimovic e o Cavani jogando juntos no ataque, que a gente sempre ficava se perguntando como que vai ser esses dois no ataque, tal e coisa. O Cavani no auge dele, acredito que foi o auge dele na equipe do Paris Saint-Germain, e nessa saída dele do Napoli para o PSG, foi o auge dele. Então, era uma excelente equipe. E na Champions, mais uma vez, a equipe não foi bem, né, LF? O que vai ser mais ou menos uma tradição daqui para frente do PSG é ganhar a Liga One, mas tropeçar na Champions League. Esse ano não foi diferente. Ele ganha, como disse o Calil, a Liga One, ganha também a Copa da Liga, mas é eliminado pelo Chelsea nas quartas de final. No agregado, o Chelsea, que era o atual campeão da Champions, né, Kaká? Ganhou em 2012. Sim. E aí, em 13, elimina a equipe do PSG, Calil, e pasme você, novamente no agregado, 3-3, assim como foi pro Barcelona. Mudou o time, mas a história foi a mesma. O time caiu na mesma quarta de final com um agregado de 3-3, Kaká. Esse time do Chelsea de 13 e 14 era o time que tinha voltado praticamente recentemente do Mundial do Corinthians, né? Mas com alguns reforços, já não era mais o Benítez o técnico, acho que já era o André Boas Vilas, né? Como que é? Vilas Boas.
Boas-Vilas e bom. Já era o André Vilas-Boas técnico, então já teve uma boa reformulação nesse time do Chelsea aí, né? Sim, e mais uma vez o PSG é eliminado nas quartas, né? Ele E o havia sido curioso é que é o eliminado mesmo antes. resultado também, né? O agregado caiu na mesma fase, com o mesmo agregado, de novo pelo gol fora, mas mudou só o time aí, que foi dessa vez o Chelsea. E foi uma sina na carreira do Ibrahimovic também, né? Do Ibra. O Ibra não consegue terminar a carreira sem ganhar uma Champions League. E parece que ele era o cara que trazia essa onda de azar aí pra equipe do PSG, né? E ele Toda a levou aonde ele trajetória passou dele. também essa hora. Sim, ele passa depois por United, volta pro Milan e acaba Olha, terminando a poderíamos carreira. dizer que o Zlatan foi um quase Harry Kane? Que o Harry Kane também Quase. quase não É que chega assim, lá também. É que ele ganha outros Liga títulos, né? Nacional ele ganhou um monte. Sim. É. Mas a Champions mesmo, ele disputou. É um dos caras que tem mais jogos pela Champions, né? Tem bastante jogos É. o Ibrahimovic, mas nunca foi campeão. Talvez me venha na cabeça agora, depois a gente com mais calma pode lembrar mais, mas eu acho que talvez o Ronaldo Fenômeno e o Ibrahimovic são os dois grandes jogadores que nunca ganharam uma Champions, né? Com exceção do Pelé, lógico que não chegou a jogar na Europa. Sim, não joga, É. então. O Maradona Maradona ganha joga, mas Champions, mas não não ganha ganha. também, né? É Maradona. Então a gente Não. pode lembrar aí alguns jogadores depois, mas Maradona e Ronaldo, dos que mais jogaram Champions, Pelé e. Oh, perdão. Ibrahimovic e Ronaldo se juntam a uma seleta lista de craques que não conquistaram a Champions League, né, Kaká? Exatamente. Aí, finalizado aí o ano de 13 e 14, o PSG é campeão novamente do Campeonato Francês e da Copa da França e é eliminado na quartas de final da Champions League. E aí muda-se o ano, né, Calil? Já vamos chegando aí, vamos nos aproximando cada vez mais. Kaká, legal lembrar que agora nós vamos chegar para 2014 e a temporada 14-15. Então, há exatos 10 anos atrás, como que aconteceu essa história? Chegou apenas o Davi Luiz esse ano, o time não fez grandes contratações assim, então chega só o Davi Luiz, manteve a base, então o Blanc continua, manteve toda essa base de jogadores que a gente mencionou aqui. Talvez, não, isso não, eu ia falar que talvez o Lucas já não tava mais lá, mas apesar de nunca ter se Não firmado, tava. né, cara, ele continua até o Neymar, né, no ano que o Neymar chega é o ano que ele vai embora, né? Então ele tava lá nessa Sim. temporada ainda, não sendo titular, não sendo unanimidade no time, mas ainda fazia parte do elenco. E talvez, Calil, acontece aí uma das grandes tragédias desse caminho do PSG rumo aí à glória eterna da conquista da Champions, porque chega o Davi Luiz, o time conquista uma tríplice coroa dentro de casa, porque ganha a Ligue 1, a Copa da França e a Copa da Liga. A Copa da Liga é como se fosse uma recopa do brasileira, né? Que é os Mais ou menos. campeões se enfrentam, né? Mas aí, Calil, na Champions League acontece um dos grandes avacalhos da história do futebol, uma das grandes tragédias da história do futebol, e o Calil vai contar essa história e vai dizer o porquê que eu fui tão enfático em classificar isso como uma tragédia, né, Calil? Sim, o PSG ele acaba perdendo para a equipe do Barcelona, né? O nosso queridíssimo. É esse confronto aqui que o Neymar faz o gol lá, que eu falei que Esse é o eu achava que confronto, era no ano isso. anterior. Que Aliás, o Neymar faz o enfia no gol. bolso esse jogo aqui, né? Sim, esse daqui não é aquele ainda da remontada, né? Esse daqui é um que É verdade. o. Eu me adiantei, pessoal, então calma, não foi esse um dos grandes vexames. Foi Não, um vexame, mas nem tanto ainda. Calma, me adiantei, desculpem. Sim, esse daqui, não sei se você vai se lembrar, mas um lance que fica marcado pra mim é o Barcelona jogando de uniforme verde, amarelo, que o Suárez dá uma caneta no Davi Luiz e mete a bola no ângulo. Sim, Nessa partida aqui, que o PSG perde os dois jogos, né? Tanto na França quanto lá em Barcelona. Ele perde o primeiro, acho que por 2-1, 3-1, e depois 2-0, e é eliminado novamente pelo Barcelona nas quartas de final, né? nas quartas de final. E dessa vez é um placar mais elástico, né? As últimas duas eliminações foi um pouquinho mais placar mais ok, mais neutro, né? Dessa vez é um placar elástico, não teve chance nenhuma para o PSG. É porque eu vi o agregado aqui, eu me lembrei daquele jogo lá, mas não tem nada a ver, calma, que a gente vai chegar lá ainda. Mas nesse ano a história se repetiu novamente nas quartas de final. Já dá para pedir música no Fantástico, né? Já eliminação em quartas seguidas aí, já dá para pedir música no Fantástico, a equipe do PSG. E aí, Calil, em 15-16, a história se repete, né? O time é a última temporada do Ibrahimovic lá, o PSG domina na França, ganha tudo na França de novo,
Mas aí, Calil, acontece uma novidade, que é o PSG ser eliminado aonde? Nas quartas de final. Pela quarto ano consecutivo, as quartas de final, sendo a pedra no sapato do PSG, e dessa vez derrotado por um time que estava numa saga parecida com a dele, né, Calil? Conta essa história pra gente. Sim, o PSG ele é eliminado na Champions League nas quartas novamente para a equipe do Manchester City. Manchester City que também teve um alto investimento de um sheik, podemos dizer assim, dos Emirados Árabes. O City tinha uma boa equipe, estava construindo. Antes da chegada ainda do Guardiola, nessa época não era o Guardiola. Quem que era o treinador do City nessa época? Era o De Michelis? Cara, Era eu algum acho treinador? que eu ia falar que era o Manuel Pellegrini, mas ele tava em 12 e 13, então não é ele. Cara, eu acho que pode ser o Guardiola já assim, viu? Porque eu acho que depois que o Manuel Pellegrini sai. Ah, não, o Guardiola tava no PSG, no Bayern nessa época ainda, eu No acho, né? Bayern. Nessa época tava no Bayern. Porque É. essa Champions aqui, o City vai pra semi, e aí na semi ele acaba perdendo para a equipe do Atlético de Madrid. É Que nessa, ano que nessa Champions. o Pellegrini ganha? É 12, né? Que ganha com o Agüero, né? Com o Agüero, é. Acho É que é 11, 11, 12. 12. É, então não vou É me a lembrar quem que era primeira, o né? técnico. É a primeira, não Mas vou me era. lembrar quem que era o técnico. Demichelis acredito que Mas não, é. acho que o Demichelis ainda tava jogando nessa época aqui. Qual que é o nome daquele treinador argentino? É um treinador argentino na minha cabeça, que era treinador do City nessa temporada. O Então, da Copa poderia do ser. Mundo, qual que era o nome? Ah, agora eu não vou lembrar. De Era, 14? era com D, de 14. 14 era o Mas era Sabedia, eu algum, acho. Alejandro Sabella. era algum treinador de. Era um treinador argentino que ainda estava no City. Bom, enfim, conta a Não era história aí que eu um. vou procurar quem que era o técnico aqui agora, que agora você me levantou um Não. novo Aí questionamento, eu não me o lembro. PSG. O PSG acaba conseguindo chegar novamente às quartas de final, faz uma fase de grupo muito boa, é campeão aí do campeonato francês, mas acaba sendo eliminado nas oitavas. E aí, o que acontece, LF? O Zlatan, acho que eles, não sei se irritou, já falou, para mim já deu, chega. Ele era um dos maiores artilheiros da história do clube e ele pede para sair, né? Ele recebe uma proposta nessa época do Manchester United e ele decide aí tomar a decisão de sair do PSG. É legal. Calil, PSG só te então cortando perde rapidinho aí aí, o mas quê? eu tava certo, tá? O técnico que ganhou o primeiro título com o City, na verdade foi o Roberto Mancini, e quem ganha, e quem tá em 15, 16 lá, era realmente o Pellegrini passa o bastão para o glorioso Guardiola, era o Pellegrini mesmo. Eu tinha uma lembrança Certo. que o Pellegrini era o técnico campeão daquela Premier League, talvez pelo cabelo comprido dos dois, né? O Pellegrini tem o mesmo cabelo comprido do Uhum. Mancini. Mas não, foi o Sim. Mancini que foi o campeão italiano, e aí o glorioso Pellegrini é quem era o técnico aí dessa eliminação. Depois ele passa o bastão pro Guardiola. Certo. Então aí nessa época aí você vê que o PSG estava seguindo, o Manchester City dá um passo à frente, chega numa semifinal que o PSG não tinha chego até então, né? Não tinha chegado uma semifinal de Champions League. O City chega e o PSG é eliminado novamente numas quartas de final, LF. E eu só queria fazer um comentário, galera, que não tem muita coisa a ver, mas é legal que você vê que nessa caminhada, né, o PSG enfrenta o Chelsea, que é um time também milionário, do Roman Abramovich, né, que tinha acabado de ganhar a Champions, então talvez essa saga do PSG estava um pouquinho mais acalorada, né, porque você viu o Sim. Roman Abramovich, que era um investidor, tinha acabado de ganhar a Champions, e aí na sequência o time enfrenta o Manchester City também, que estava vindo nessa pegada aí de tentar ganhar a Champions também, né, e ele acaba sendo eliminado pelas duas equipes, e as duas ganham antes dele a Champions League. Cada um no seu momento, mas as duas também ganham antes dele na Champions League. Não vai mudar em nada o nosso Sim. vídeo, mas só um comentário que me veio na cabeça agora. Não, os novos ricos do futebol, né? As equipes que têm investimento bilionário. E foram os Então, precursores da SAF, né, Kaká? sim, sim. Que agora se espalhou pelo mundo aí. Talvez o Chelsea acho que foi o primeiro deles, que eu me lembre. Foi o primeiro, o SAF que a gente conheceu grande assim. E E na com sequência sucesso, vieram né? mais. Com sucesso, boa. E na sequência foi o precursor do que estava por vir aí. Saúde, Sim. irmão. Obrigado, obrigado. E aí, passando agora para o próximo ano, o ano de 16, 17, né? Na janela de transferência. E aí, cara, rapidinho, só uma Começa. coisa que a gente não falou, né? Pode falar. Foi 15, 16 pra gente enfatizar um pouquinho mais. Foi a última temporada do Zlatan com a camisa Sim, do PSG. Conquistou tudo que ele podia, com exceção da Champions League, que não foi só no PSG que ele não conquistou, né?
a gente já falou disso antes, mas 15-16 marcou aí a última temporada do Zlatan, que até então era o maior jogador da história do PSG, né, Calil? O maior ídolo da história Sim, do PSG. o maior artilheiro, era sem sombra de dúvidas, o jogador que melhor tinha atuado com a camisa do PSG, né? Legal, é isso aí, E cara. ele sai e deixa uma marca, né? Ele vai pro Manchester United e deixa ali o lugar vago, que vai ser assumido ali, né, nesses primeiros anos pelo Cavani, né? Cavani É, numa fase muito boa no PSG, marcando muitos gols, vira ali o principal jogador da equipe do PSG. é isso aí, tanto que ele assume a 10 também, deixada pelo Ibra, logo na sequência, né? Sim. O Aí, Cavani. passando agora, o Cavani, né? Passando agora para o ano de 16-17, na janela de transferências do meio do ano, o PSG traz o alemão Draxler, o belga Munier e o argentino Lo Celso. Você viu que diminuiu um pouco, mas na época o Draxler era uma jovem promessa, podemos dizer assim, do futebol alemão? É, ele veio a peso de ouro, né? Ele era um dos grandes destaques do campeonato alemão, mas mesmo assim ainda o time, tipo, dá uma freada, assim, porque traz mais promessas, né? Não traz tantas realidades como foi das outras vezes. Traz o Draxler como uma promessa, o Lo Celso como uma promessa, e o Meunier um pouquinho mais já consolidado, mas ainda não, mas também não era aquele grande jogador, não tinha o cacife dos outros que vieram, né, Kaká? Sim, não ficava no mesmo nível, né? E Sim, aí é. nessa temporada também vem o técnico Unai Emery, O né? que era uma promessa, O né, Unai Calil? Era um Emery, técnico que estava muito bem no Sevilha, mas ainda não sim, tinha sido colocado em prova num grande projeto, né? Talvez foi o um grande grande jogador. trabalho, até então, o grande projeto da vida do Unai Emery foi aí no PSG. E aí, dessa vez sim, acontece aquela Que grande você falou antes. tragédia que eu tinha falado antes, né? E agora, Calil, você pode contar essa tragédia grande que eu já tinha anunciado antes. O PSG, dessa vez, Luquinha, não foi nas quartas, né? É, ele Dessa vez foi adiantou nas dessa vez. oitavas. Ele quis se adiantar Dessa já. vez adiantou, sim. Nas oitavas, o PSG enfrentou a equipe do Barcelona. Barcelona ainda do trio MSN, o Messi, Soares e Neymar. E o PSG, por incrível que pareça, LF, vence o jogo na França por 4-0. O PSG classificado em segundo do grupo, não tinha o mando de campo, né? E no primeiro jogo na França ele vence por 4-0, que foi um resultado surpreendente, né? Todo mundo ficou muito surpreso pelo placar de 4-0 para o PSG e dava já como classificada a equipe, né? Porque 4-0, o jogo da volta sendo em Barcelona, mesmo sendo em Barcelona, era muito difícil para a equipe da Catalunha, né? É, e dava um classificado, né, Calil? E vale lembrar também que a gente teria que comparar isso com mais calma, lógico, mas a grosso modo analisando, talvez dessas últimas temporadas que nós falamos fosse o pior PSG, entre aspas, né? Já não era aquele time com tantas estrelas mais, né? Era um time bem montado, mas não tinham tantas estrelas como outrora, né? Então, já era um time um pouco menos, um pouco mais burocrático, vamos dizer assim, e mesmo assim consegue ganhar de 4-0 na ida, e aí na volta, Calil, o molho Aconteceu. desanda, O impossível aconteceu, meu Deus do céu! o arroz vira papa. E aí, o que aconteceu, Calil? Aconteceu a maior remontada da história da Champions League, LF. O Porra. Barcelona conseguiu vencer a partida por 6-1, né? Na grande atuação do Neymar, a grande atuação da carreira do Neymar, podemos dizer assim? Ah, Acho individualmente que é. falando, talvez a maior delas. A maior atuação da carreira do Neymar. Ele vence aí a partida. Ele faz 3 gols na partida, 2 gols na partida, dá uma assistência para o último gol. No último minuto, o Sérgio Roberto entra na área e faz o gol do 6-1, que classificava o Barcelona. E o PSG, naquele momento, deu para ver que o time estava desabado e que era impossível o LF ganhar uma Champions League. Naquele É isso momento, aí. pareceu e demonstrou que seria impossível aquela equipe de Paris vencer uma Champions League depois de ter vencido por 4-0 o jogo da ida e ter tomado uma remontada de 6-1 no jogo da volta. É. E aí, Naquela Calil, partida a tinha gente. bons jogadores, né? O Di Maria já estava naquela equipe também, e a gente não citou antes, mas o Di Maria já estava naquela equipe, mas o PSG acaba perdendo aí. Perdendo não, acaba sendo arrebentado, passou uma carreta espanhola por cima dos franceses aí, e essa temporada que foi a temporada praticamente aí, consolidou o Neymar, vamos dizer assim, né, Calil? Foi a temporada que ele jogou muita bola, foi a última temporada dele com a equipe a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas foi a última temporada aí
dele com a camisa do Barcelona, e talvez uma das maiores temporadas da história da carreira dele, né? As duas, né? 15-16 e 16-17, né? Sim, essa temporada ele disputa com o Messi e Cristiano para ser o melhor do mundo, né? Ele atua Sim. muito bem na temporada. E eu acho que nessa temporada mostrou para ele que ele poderia ser a grande cara, o grande nome de um projeto, né? Que ele podia E ser o essa cabeça, partida né? ainda Porque mais. ele era meio ofuscado pelo Messi, né? Sim, sim. E a partir disso, LF, nessa temporada de 15, de 16, 17, o Neymar joga muito bem nessa partida. E aí, na janela Ô, do Kaká, final só do te ano, cortando rapidinho. pode falar. 16, 17 a gente não marcou aqui, mas foi o ano que o Montpellier foi campeão francês também? Que a gente acabou não fazendo essa anotação aqui, ou ele ganha a temporada, o campeonato O francês? PSG. Ah, certo. O PSG na temporada 16, 17, ele não é campeão. Eu acho que é o Montpellier, acho que é o O campeão, né? Montpellier. Eu acho Não, que pode ele ser o não Montpellier. vence. Ele não vence o campeonato francês. Essa temporada ele não vence. Ele vence a Copa da França. A Copa da França ele vence, mas o campeonato francês não. Sensacional. É isso aí, o campeonato francês de 2016 vencido pelo glorioso Montpellier. Mônaco, Calil. Verdade, verdade. Mônaco. Mônaco do outro cara que a gente vai citar também, né? Vamos Do chegar lá, é Mbappé. isso mesmo. É isso aí. Sim, é verdade. Isso, boa. O Montpellier acho que ganha bem atrás, bem antes. Acho que Eu acho que aquele foi. ano, o primeiro ano que ele É, perde com é o isso que eu ia Atlético falar. é o Montpellier. E foi É. isso mesmo, realmente. No primeiro ano de trabalho. Olha quando estamos ficando velho. Já fazem 15 anos. É isso, né? Que o Montpellier foi Isso, 15 campeão. Não, temporadas. 13 anos. 2012 pra cá. 13 anos que o Montpellier foi campeão francês. E eu tenho isso como se fosse uma memória recente da minha vida. Olha que loucura. É É loucura, igual o loucura. Leicester, né? Faz Então, 10 anos que o Leicester foi campeão também. Pô, isso é uma loucura, irmão. 10 anos. O Leicester nem tá na primeira divisão mais, né? Vai voltar Estamos. agora. Acho que voltou agora já, né? É, Estamos ficando mas, velho mesmo, cara. exatamente. Então, nessa temporada, ele não ganha o campeonato francês e toma essa virada monstruosa aí é, na Champions League. É isso E aí, como cara. a Eu só gente queria fazer uma percebeu. observação. Eu vou Hum, levantar a bola para você, aliás, para o próximo assunto. Você falou um negócio bem legal. Você falou que o glorioso Al Khelaifi deve ter pensado: não vou ganhar Champions desse jeito que tá aqui, não vai ter como, não consigo ganhar. Então aí ele resolveu apelar. Ele falou: agora eu vou pelou. pro tudo nada, eu vou rachar, eu vou travar o mundo da bola e eu vou ganhar essa porqueira dessa Champions aí a todo custo. Então o que ele fez, Calil? Desfalcou o time adversário da França, né? O Mônaco. E foi no Barcelona, LF. E fez a maior contratação da história do futebol. Até hoje, tá, pessoal? Até hoje é a maior contratação da história do futebol. Ele pagou a multa do Neymar no Barcelona. A multa era de 222 milhões de euros. Pagou a multa do Neymar no Barcelona e contratou o jogador brasileiro para a equipe do PSG, tirando ele do Barcelona. Neymar, que a gente citou, tinha concorrido para melhor do mundo no ano anterior, tinha eliminado o PSG fazendo uma atuação monstruosa, e ele vai lá no Barcelona, paga a multa e tira o Neymar do Barcelona, LF. É isso aí, Calil. E a gente falando aí sobre Neymar, sobre a multa rescisória, né? Na cotação da época, esse valor equivale a mais ou menos aí 1 bi de reais. A gente tá arredondando, Sim. lógico, né? Mas eram 830 milhões de reais, praticamente. Muito Muita dinheiro grana, em um né? só cara. Dificilmente, talvez se a gente comparar com o futebol de hoje, que tá bem inflacionado, logo logo vai aparecer alguém que seja pago mais valor disso. Mas se você levar em questão de inflação, né, Calil? Esse valor dificilmente vai ser superado por um jogador nas próximas temporadas aí, né? É Sim, com muita grana, correção e é tudo muito mais. dinheiro. E com correção, perdão, falei errado. A inflação é correção. Essa contratação foi feita em cima do Neymar. E aí vem o Mbappé também, que não ficou muito atrás, né? 180 milhões de Sim. euros também é uma puta grana. Mas também tem aquela questão: o Mbappé era mais jovem, a princípio seria um baita investimento. A princípio, porque a gente vai falar depois o porquê não foi, né? Mas a princípio seria um baita investimento a chegada do Mbappé. Mas aí, Caril, mudam-se os anos, mudam-se os cenários, mudam-se os artistas, mas o roteiro foi o mesmo, infelizmente, né? Domínio nacional em toda a França, ganhou tudo que poderia, mas na Champions, mais uma vez, o time avacalha e não consegue ser protagonista e não consegue chegar sequer nas quartas de novo, né, Kaká? Sim. Perde para a equipe do Real Madrid, né? A equipe do Real Madrid que viria vencer o tricampeonato. Perde para o placar de 5-2 no agregado, né?
Do E é Carlo eliminado Ancelotti, da né? Champions. Que Não, esse outrora daqui foi já é do Zidane. Esse do daqui já é o do Zidane. Zidane, né? Bem Já é o lembrado, do bem lembrado. Zidane, é. Já é o Real do Eu Zidane. esqueço que E o nessa Ancelotti tem... teve 2 passagens no Real. Eu esqueço Ele dessa tem duas, é. duas, Ele é. sai, aí vem o Zidane e ele volta. É. E assim, nessa temporada aqui, que é a temporada que chega o Neymar, não sei se você vai se lembrar, o treinador ainda era o Unai Emery, e tem Sim. aquela briga do Neymar com o Cavani, toda aquela coisa, né? Começa ali as rusgas do Neymar com o Cavani. Então, contrata nessa temporada também o Daniel Alves, né? Daniel Alves chega para essa Sim, temporada também no PSG. bem lembrado. Então, grandes contratações aí para a equipe do PSG e cai novamente nas oitavas de final aí. Agora, dessa vez, não para o Barcelona, mas sim para o Real Madrid, LF. Eu acho, Calil, isso eu não vou me lembrar, mas talvez o Navas pode estar nesse time também ou não? O Navas vem bem depois. Goleiro Keylor No, Navas. no Real tava sim. No PSG, não, né? Não, ainda não, ele tava no Real Não, ainda. né? Tava no Real ainda, né? Tava no Real ainda. Eu achei que ele podia estar lá ainda. Mas mesmo assim, você falou que começam as tretas do Neymar com o Cavani. Começam as tretas de modo geral do PSG, né? Porque a partir daí o Sim, PSG todo nunca mais mundo. foi o mesmo. Né? A partir daí é quando o vestiário do PSG se transforma totalmente por um lado negativo. Porque, por um lado, todos acharam que com a chegada das grandes estrelas, as coisas caminhariam, mas pelo contrário, né? As grandes estrelas chegaram e junto com elas vieram um pacote de polêmicas que fizeram adiar cada vez mais o sonho do PSG de conquistar a Champions. E aí, como eu disse, mudaram-se os artistas, mudaram-se as peças, mas o desfecho foi o mesmo. O time eliminado mais uma vez nas oitavas pelo Galáctico Real Madrid, né, Kaká? Exatamente. E aí termina a temporada novamente com uma decepção na Champions League, com alto investimento no plantel, e é eliminado aí cedo, previamente na Champions League, né? E aí algum pode falar assim, não fracassou tanto porque ganhou o campeonato francês. Nesse momento, o campeonato francês já não valia mais de nada para a equipe De nada. do Porque a PSG. equipe que Ganhar era uma obrigação, né, Calil? sim, Então porque não a equipe valia, que era ganhamos boa o era. francês. Não, era uma Não vale de obrigação, nada. então não vale de nada. Tanto que se você Não, perguntar pra galera quantos franceses Neymar tem, ninguém sabe. A gente sabe que ele não tem Champions League, que é o que marca a carreira dele exatamente. lá no PSG, né, cara? Sim. Não, e assim, a única equipe que era boa na França, que poderia talvez disputar com o PSG nessa época, que era o Mônaco, eles foram lá e tiraram o Mbappé, e o Mônaco foi desmontado, né? Que você lembra aquela época o Mônaco tinha o Fabinho, tinha o Bernardo Silva, Falcão Wagner Love. Garcia, Wagner Love, e é desmontado, o Mbappé vai embora, todo mundo. E o PSG, mesmo assim, ganha o campeonato francês e não na Champions League decepciona os seus torcedores novamente. E vale lembrar que o PSG fez aquilo que o Bayern faz todos os anos no campeonato alemão. Sim, e o que a Juventus fez durante muito tempo na Itália. Sim, Muitas, sim. muitas equipes fazem isso. Né? É E aí, no verdade. ano seguinte, no ano de 2000 na temporada 18-19, né? O PSG contrata um goleiro, contrata o Buffon, né? Pro gol Sim. da equipe. Não é um Contrata também o goleiro, é o goleiro, né? o goleiro. Ele já estava na fase final de carreira, né? Não era mais o Mesmo assim principal goleiro ainda. do mundo, mas ainda era um goleiro muito bom, né? Então o PSG contrata o Buffon, contrata também alguns outros jogadores. E a Champions League, LF? Fala para mim. Calil, nós falamos de uma tri-eliminação do PSG nas oitavas, né? Das quartas, perdão. E agora nós vamos falar de uma tri-eliminação nas oitavas, porque pela terceira vez o time bate nas oitavas de final e cai. Gente, que sina que tinha o PSG. Calil, se eu fosse aqui o glorioso El Khelaif, ao invés de trazer esse tanto de reforço, eu contrataria o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, ou o Valdomiro Alguém Santiago, o Edir Macedo, alguém que tem um pacto, uma ligação divina para poder quebrar essa maldição que o time tinha aqui. Ou talvez indo para o mundo da bola, traria o Ricardo Oliveira, o pastor Ricardo Oliveira, que de repente poderia ser mais interessante, porque pelo sexto ano consecutivo, o time não consegue ir bem na Champions League e cai nas nas oitavas de final. Dessa vez é eliminado por Manchester United, né? Num 2-0 ganhou fora de casa por 2-0, mas perdeu dentro de casa. Talvez depois da remontada contra o Barcelona, foi mais uma vez que o time esteve muito perto de chegar à classificação, né? Porque ganhou fora, que era o mais difícil. Era só ter feito o dever de casa, mas não, perdeu por 3-1 em casa e novamente foi eliminado, né, Calil? Ou seja, o dinheiro, como diria Zé Rico, compreendi que nem tudo é dinheiro. Que nem tudo se pode comprar. Exatamente. E outra, você ser eliminado numa Champions League
para uma equipe que era do Manchester United, que o melhor jogador era o Rashford, e o Rashford que acaba com esse jogo, o Rashford ainda no início de carreira, né? Não. O Ibra tava nesse mesmo, time, cara, do Manchester United, não? Ele tinha saído já. Porque ele passa Tava, rápido lá, tava. né? Ele passa rápido, né? Eu acho que ele já tava no Ele passa Milan. rápido. Ele passa 2 Pode anos, ser. Ele não rolou lá, então ele passou rápido, né? Uhum. Mas nessa partida aí, quem vai bem é o Rashford, né? Ele domina esse jogo da volta. E o Manchester United vence o PSG, que cai novamente nas oitavas, né? E aí já começa, talvez o mundo já comece a entender que talvez não seria tão simples assim, até o Al-Khelaif, né, começa a entender que não vai ser tão simples assim essa grande, conquistar esse grande desejo que é a Champions League, né. Sim. É isso aí. Aí começa 2019, 2020, que talvez foi o ano de divisores de água para o mundo inteiro, porque acontece algo que mudou completamente os rumos, não só do futebol, mas como do mundo também, que foi o ano que começou a pandemia, né, Calil? 2019, ok, ele vai até o final normal. Já em 2020, ali meados de fevereiro, março, é quando é interrompido os campeonatos, né? Depois voltam um pouco diferentes. Mas essa temporada muda-se os roteiros, mas muda um pouquinho o roteiro, mas o desfecho é parecido. Chegam contratações, Calil, Icardi, né, que na época estava jogando pela Inter de Milão, né? Pela Inter, né? Aí sim chega o goleiro Navas, o Keylor Navas, que vindo do Real Madrid, e chega também o Sarabia, né, Calil? E aí o time chega pela primeira vez um pouco mais longe aí na Champions League, né, Kaká? E aí, só que assim, não tem um meio termo, né? Ele caiu nas quartas, caiu nas oitavas e do nada, aleatoriamente, ele me chega na final da Champions, né, Kaká? Que foi o ano que todo mundo falou, agora vai. Agora vai. Que foi o principal ano aí do Neymar no Barcelona, né? No PSG. O principal ano dele no PSG é esse ano aí, de 19 e 20, que, como você citou, tivemos a pandemia ali meados de fevereiro, março, né? O PSG, ele joga a primeira partida das oitavas contra o Dortmund, na Alemanha. E aí o jogo da volta já é em Lisboa, né? Que faz aquela Super Champions, né? E aí ele elimina o Dortmund. Nas quartas elimina a Atalanta, né? A boa equipe da Atalanta na época. E nas semifinais elimina o Leipzig, LF. E aí ele dá o azar, né? Aí ele dá o azar de que naquele ano chega o Bayern de Munique, que até então era a melhor equipe da Europa, que tinha eliminado o Barcelona metendo um 8-2, amigo. Meteu um 8-2 no Barcelona. E o PSG chega à final aí para disputar com o Bayern de Munique. Não sei se você lembra, mas tinha muitas mensagens na internet naquela época do Neymar, quando tinha jogo do Neymar, a turma colocava musiquinha para assistir o jogo do Neymar. Sim, foi a época que viralizou de novo aquela foto do Neymar de Moicano na época do Santos. Lembra que geral colocava essa foto de perfil no Facebook e nas redes sociais aqui no Brasil, né? Sim, sim. E aí foi o ano que o Brasil adotou o Neymar, né, Calil? Todo mundo comprou o projeto Neymar campeão da Champions, né? O futebol brasileiro, todo mundo esse projeto. Inclusive, talvez foi o ano que o Neymar mais foi cotado para o prêmio Bola de Ouro, porque era uma unanimidade a discussão de que se o Neymar levasse o PSG para ser campeão da Champions, ele seria finalmente Bola de Ouro, né, cara? Com certeza, com certeza. E foi realmente a temporada que ele teve um pouco menos de lesões, que a gente não citou antes também, né? Ele teve algumas lesões pelo PSG nessa passagem dele. Curiosamente, no ano que não teve carnaval. Sim, porque tinha pandemia, não tinha como ter carnaval. Sim. Então, o Neymar teve algumas lesões. Nessa temporada ele fica um pouco mais saudável, leva o time até as finais no Super Agosto ali da Champions League, acaba perdendo para o Bayern de Munique por 1-0, né? Naquela partida o Neuer vai muito bem, faz algumas defesas em chutes do Neymar, do Mbappé, né? E o PSG acaba perdendo aí, chegando pela primeira vez à final e perdendo o LF. É verdade, vale lembrar que um ano que já começa, como a gente falou, o Cavani já tinha saído do PSG, né? Que a gente fala que as brigas do Neymar e Cavani eram, muito frequentes, mas nessa temporada a gente já começa a ver um certo desentendimento do Mbappé com o Neymar, né, Calil? Que a gente vê que muitos lances ali, principalmente por parte do Mbappé, né? Porque o Neymar a gente percebia que ele queria jogar, ele não tava nem aí, mas percebia que o Mbappé era um pouco vaidoso nesse time, né? Então, nessa final mesmo, teve algumas chances do Mbappé tocar pro Neymar, ele não toca, algumas oportunidades do Mbappé converter, ele não converte. Então, a gente já começa a ver que esse time tinha problemas extra-campo que estavam começando a refletir dentro de campo também.
E aí, só um comentário um pouco maldoso, né? A gente falou um pouquinho mais cedo que o glorioso El Khalifa estava abrindo os cofres e quase que ele recebe a bola de ouro do Neymar aí como recompensa por abrir os cofres. Entendi. Entendi. Não, Se é que mas você se a me gente entende. for. Entendi. Mas essa final aí do PSG perder pro Bayern, eu acho que é uma questão de processos, né? Ah, Aqui o sim, PSG com não tem certeza. muito esse negócio de processo. Mas, por exemplo, se pegar o Chelsea também, a primeira vez que chega à final de Champions League, ele perde pro Manchester United. Sim. O City também, outro que foi já citado aqui, quando chega a sua primeira final de Champions League, perde pro Chelsea também. Aí depois vem a ganhar a Champions League. E com o PSG, acredito eu que foi a mesma coisa, né? Não sei se Aí, cara, aprendeu muito bem nessa Champions League. eu sendo bem sincero, não sei se você concorda comigo, né? A gente às vezes diverge em algumas opiniões. Eu acho que se o PSG tivesse sido campeão nessa temporada 2020, seria um título assim, meio que, vamos dizer assim, xoxo, porque para mim o PSG não fez um grande campeonato para chegar até a final. Ele se, não posso dizer que se beneficiou, mas ele foi beneficiado pelo fato da pandemia, tava meio que tudo Das estranho, equipes ninguém que tava enfrentou entendendo muita também, né? coisa, das equipes que enfrentou. Então, eu acho que se o PSG tivesse sido campeão nessa Champions League, teria sido um sabor meio, sei lá, meio esquisito, não tão quanto saboroso como foi essa de 2025, né? Sim. Não, e o PSG ele tem muito azar nos sorteios, né? A gente sempre falou que foi eliminado sempre por uma grande equipe. E esse Sim. ano que chega na final, ele não tem uma trajetória tão difícil assim no mata-mata, né? Ele pega o Pega Dortmund, né, equipes. que talvez foi o mais complicado, entre aspas, depois pega a Atalanta, que não tem tanta tradição em Champions, tinha um bom time, e o Leipzig, que não tinha nenhuma, falando português, claro, tanto que não chegou em mais nenhuma vez, nenhuma Champions. Talvez foi a campanha mais longeva do Leipzig foi nessa temporada, né? Sim. E agora ganhando do Santos também, né? Em Bragança aqui. Olha onde chegou o Leipzig. Exatamente. Aí partindo agora para o próximo ano, o ano de 2020 2021, onde o PSG contrata novos jogadores. Aí, ó, o PSG contratando novamente, traz o volante português Danilo, traz o meia Rafinha, outro brasileiro indo aí jogar Lateral, no Rafinha, né? PSG. Não? Era o lateral, né? Não, o meio campo, o irmão do Thiago Ah, tá. Alcântara. Não, O esse aí Rafinha não é o Alcântara, no Rafinha caso. lateral. O Não, Rafinha esse daqui é lateral o não. Rafinha Alcântara. Ah, tá. Não. Sabe, você conhece o Rafinha Alcântara, filho Lembro, do lembro, sim. Mazinho? Filho do Sim, Thiago sim. Alcântara. Irmão do Thiago O Alcântara. Rafinha. Isso, exatamente. O Rafinha nessa época aí tava aqui no Brasil, no Flamengo. É verdade. E era O... um irmão ruim. O Rafinha Alcântara era o irmão ruim da família Alcântara. Ele tá jogando aonde? Eu queria saber onde esse rapaz tá jogando. Hum, Será que ele Ele jogaria tem... bem no Brasil aqui, velho? Cara, ele nunca nem veio, porque eu acho que ele não quis tentar, mas se eu não da última vez que eu vi, ele tava lá nos Emirados Árabes, na Arábia, pra aqueles lados lá. É, o Thiago já aposentou, né? Que era o irmão Thiago bom, né? aposentou, que era o bom, né, por lesão, se aposentou, mas o Rafinha nunca jogou no Brasil, ninguém nunca quis tentar. Teve uma época que quase que ele veio pro Flamengo, mas nunca aconteceu não, né? Não. E aí contrata também o Hakimi, o lateral Hakimi, lateral direito Hakimi que veio da Inter de Milão, é contratado pro PSG. Aí É, nessa aí... temporada, LF, Pode como falar. que foi o PSG na Champions? Fala pra gente aí. Aí, aqui eu ia falar que o Hakimi, né, já é o começo de uma grande história, né? Porque a gente vai chegar no ano de 2025, né? Mas o Hakimi já começa aí, já é uma dos pilares desse time que viria a conquistar a Champions. Mas aí o time elimina o Barcelona nas oitavas, elimina o Bayern nas quartas, Calil. Uma vingança aí, né, pela campanha da Champions League do ano passado, do título. Mas aí o que acontece? Ele, pela primeira vez, ele cai na semifinal, que a gente falou que ele pulou essa etapa, né? Que ele foi eliminado primeiro nas quartas, ele regrediu, caiu nas oitavas, e do nada ele me bateu na final. E aí você fala, pô, agora vai pra final de novo, vai manter o histórico de repetir campanha. Uhum, Não, ele não conseguiu repetir, porque na temporada 2021, ele cai pro glorioso Manchester City, daquele time que tava voando no Manchester City, sim. né? 4-1 no agregado, né? O técnico era o Thomas Tuchel nessa campanha, mas no final dela, aliás, no meio dela, né? Ele sai e entra o Maurício Pochettino, mas o Pochettino não consegue mudar muita coisa, e o time então é eliminado mais uma vez na Champions League, voou no Campeonato Francês como de praxe, mas na Champions League também como de praxe, não conseguiu boa sorte, Calil. Ainda com o Neymar nesse Sim. time, né? Sim, nessa equipe do City o treinador era o Guardiola já, né? E uma coisa que é legal a gente comentar também, que o treinador do ano anterior da final era o Thomas Tuchel. Thomas Tuchel Sim. leva a equipe para até a final, e na temporada seguinte ele é mandado embora no meio da temporada. Ele é mandado embora ali para dezembro, janeiro, e aí ele é contratado por um time chamado Chelsea. Ele é contratado para o Chelsea,
Chelsea que vem a ser o campeão da Champions League desse ano. Ele Sim. entra no meio da temporada no Chelsea, vai para a final contra o Manchester City, que eliminou o PSG na semi, e na final o Chelsea do Thomas Tuchel é campeão da Champions. Loucura isso, né, cara? É loucuraça. E até PSG na época o grande boato é que ele tinha sido mandado embora por problemas de vestiário, né, Calil? de Não era nem vestiário, problema em sim. campo, porque ele tava mandando bem na League One, como sempre, tava bem na Champions League, tanto que o time chegou à semifinal, não com ele, mas um time que foi preparado por ele, uma base dele. O Pochettino pouco mexeu nesse time, porque não tinha nem tempo, né? E aí ele, Né, por uma vaidade do PSG, ele entregou nas mãos do Chelsea esse título aí, com o Thomas Tuchel sendo o grande responsável por essa arrancada aí, né? Sim, Pochettino que é bem do fraco, né? O único bom trabalho dele foi na equipe do Tottenham, né? Depois não conseguiu empenhar nada. Aliás, bom trabalho, mas sem conquista nenhuma, né? Sim. Legal. O segundo colocado da Premier League. Sim. E aí termina esse ano, o ano seguinte de 2021, 2022, como a gente sempre sabe, quando o PSG tem uma grande desilusão, o que ele faz, LF? Abre Velho, aí o o cara cofre, apela. O aí o PSG, cara Calil, apela. a gente pode fazer uma analogia. O Al Ekalaif, eu gostaria até de fazer colocar um apelido. Ele é o Kiko francês. A hora que ele chama a mamãe, aí a hora que ele pede o que ele quer, a mamãe abre os bolsos lá e ele avacalha. E aí, Calil, nessa temporada ele fez uma loucura, talvez assim, eu não me lembro de ter visto uma loucura maior que essa, né? Ele avacalha. Ele falou, velho, irmão, dá o controle do play pra mim aqui que eu vou colocar aquele, pra quem se lembra, que jogava Brasfoot, jogava o FIFA Manager, ele colocou alguns craques, alguns hackers ali, e ele conseguiu ativar o modo dinheiro máximo, né, Calil, da bagaça, né? Sim. E aí ele fez o código do dinheiro no GTA, e aí ele trouxe o... Exatamente. E aí ele trouxe o Messi, que já bastava por aí, trouxe o Messi, o Donnarumma, o Sérgio Ramos e o Hinaldo. Trouxe o Hinaldo do Liverpool, o Sérgio Ramos estava de saída do o Real Madrid. Hinaldo. Imagina o Hinaldo chegando lá na apresentação, porque lá na Europa os caras costumam apresentar todo mundo junto, né? Aí tá chegando lá, o narrador chama Messi, Donnarumma, Sérgio Ramos, não tem nada. O Hinaldo. É loucura, né, cara? É loucura. Não, e assim, o Donnarumma, que agora também participou, foi muito bem na campanha do título do PSG, e nessa época ele tinha sido campeão da Eurocopa com a Itália, né? Então era uma baita contratação também. Ah, sim, então, com traz certeza. Aí Sérgio Ramos, Donnarumma e um dos goleiros mais promissores do mundo, né, Calil? Talvez, né? Sim. Que ele já vinha, porque ele, pra quem não se lembra, ele foi titular do Milan com 16 anos de idade, né? Então já era um goleiro puta promissor. E o legal falar, né, Calil, que os caras trouxeram o Buffon, que era da antiga geração, e aí trouxeram depois o Donnarumma, que seria o substituto do Buffon também na seleção italiana, né? Sim. Os dois Gianluigi. Então aí traz, ele dá uma pelada aí, traz os principais jogadores aí do mundo, monta o Dream Team, monta o time dos sonhos. Era um dos favoritos a ganhar a Champions League. E fala pra mim, ele era o favorito, né? Favorito. Tudo. Era uma era um time de Copa do Mundo no camisa do PSG, né, Calil? E o que aconteceu, LF? Eu dou R$5 no Pix para quem acertar isso daí. O PSG foi mais uma vez eliminado e pasmem vocês, galera. Foi eliminado nas oitavas para o glorioso Real Madrid. Tudo bem que o sorteio não foi muito beneficiante, não foi muito amigo do PSG, né? O time até venceu na ida por 1-0, mas toma 3 gols do Benzema na volta em 17 minutos. E aí é eliminado mais uma vez. O destaque legal, né, Calil? Que o Sérgio Ramos, outrora no Real Madrid, estava dos lados do PSG, e o Messi, tão acostumado a estragar festas do Real Madrid enquanto jogava no Barcelona, foi vítima desse Real Madrid, que foi na ida perdeu por 1-0, mas atropelou na volta e acabou se classificando, e mais uma vez o PSG ficava pelo meio do caminho na Champions, Calil. Sim, o Donnarumma que a gente citou aí, que foi uma das grandes contratações, ele vai mal, né? Ele dá uma ramelada ali contra o Benzema rouba a bola dele e acaba fazendo o gol, que dá o início ali dos 3 gols do Benzema. E o PSG é eliminado nas oitavas novamente, né? Mesmo com a contratação dos melhores jogadores do mundo, né? E aí ele volta praticamente a estaca zero, né, Calil? Porque ele foi semifinalista no ano, finalista na outra, e do nada ele me bate nas oitavas de novo e cai pro Real Madrid. Tudo bem que a chave foi inimiga dele, né? Porque, você pega o Real Madrid logo nas oitavas, mas o time nessa época tinha condição de chegar
até a final, até porque o Real Madrid já naquele processo de transição também, né, Calil? Em 2021, acho que já não tá mais o Cristiano lá, então já começa Não, uma aí, transição, né? então, aí já é o nosso queridíssimo Ancelotti, volta pro Real, é a primeira temporada dele na volta do Real. E o Real Madrid veio a ser campeão da Champions esse ano, né? Ele é Sim, campeão sim, da Champions contra o Liverpool na final. o Liverpool. Mas Mas o o time PSG, ainda em fase de transição, né? Talvez se você pegasse peça por peça, o sim, PSG era franco não, favorito dessa classificação. sim, sim. Não, e o PSG já foi incrível ele não ter classificado em primeiro, isso que pesou também, né? Uma Sim, equipe desse plantel teria que classificar em primeiro, né? sim. Então, acaba sendo aí eliminado para o Real Madrid, que era um dos grandes da Europa. E no campeonato francês faz o básico, né? Acaba Mas sendo já, o como a gente já falou, já campeão, não tava valendo mais nada, né, Calil? A não essa tava altura, o valendo mais francês não nada. tava valendo mais nada, ninguém nem queria nem saber. Sim, e o elenco é muito criticado, né? A equipe do PSG aí começa a falar: aí o Neymar não é tudo aquilo, ah, o Messi não quer mais jogar bola, ah, o Mbappé tá brigado. Essa começa nesse momento aí começa as rusgas entre Neymar e Mbappé, né? Sim. Começa a se intensificar, né? Já tinha, né? Mas Já começa a se tinha. intensificar e ir Isso. pra mídia. E o Neymar pedir para sair também. O Neymar pede para sair nessa época aí do PSG. Então, é bem complicado mesmo essa temporada de 2021, LF. E aí começa com o Pochettino, mas o Pochettino não termina essa temporada, né? Quem termina é o Uhum. glorioso Christophe Galtier, que é ele que termina a temporada e ele quem vai para a próxima temporada também, né, Calil? E aí começa essa temporada e parece que as coisas vão começar a surgir, porque daí o Messi começa a jogar um pouquinho melhor, o Mbappé e ele se entrosam, o Neymar começa aquele ciclo de lesões dele, então essa temporada ele fica praticamente toda no departamento médico, né, Calil? Ele pouco joga essa temporada, mas aí, Então, Calil, o pode que, falar. não, então essa temporada aí, não sei se você vai se lembrar, o início dela, de julho a dezembro, o Neymar e o Messi deitam o cabelo, que é a Avacalha. preparação deles para a Copa do Mundo. Joga Eles, demais. eles jogam demais, que é a preparação deles para a Copa do Mundo. O Messi ganha a Copa do Mundo, o Neymar se lesiona na Copa do Mundo, o Mbappé vai para a final da Copa, também faz 3 gols na final da Copa, e na volta da Copa do Mundo, o Neymar machucado, não consegue mais atuar pela equipe do PSG, não atua nas oitavas da Champions League, e o que acontece, LF? Ah, galera, mais uma vez, nas oitavas de final, o time é eliminado. Mais uma vez, por quem? Pelo Bayern de Munique. 3-0 no agregado e mais uma vez o PSG fracassava miseravelmente no seu projeto Champions League. E aí vale destacar, Calil, que nessa temporada chegava ao fim aí o time galáctico do PSG, porque logo de cara o time perde o Neymar e o Messi numa paulada só, né, Calil? Sim, o Neymar já não estava mais em condições de jogar, ele vai para a Arábia, e o Messi estava em fim de contrato, vai jogar nos Estados Unidos, no Inter Já ia pro Miami. Miami. O Messi já campeão do mundo, o Messi não tá querendo mais muita coisa. Ele foi pro PSG para se preparar para a Copa. Isso ficou muito Sim. claro. Ele não estava pensando muito em ganhar uma Champions pelo PSG. Então ele se preparou, ganhou a Copa e foi embora. E o Neymar, o time lá não queria mais o Neymar, né? Eles chutaram o Neymar de lá, né? Sim, praticamente mandaram o Neymar embora. Falou, não. Até porque nessa época, né, Calil, vale lembrar que a torcida do PSG protestava em frente à casa do Neymar, lá na França. A torcida do PSG vaiava o Neymar nos jogos, quando saiu o nome dele no telão, lembra? Chegaram a vaiar Messi e Sim. Neymar numa paulada só. Então, assim, o Neymar sai muito manchado, né? Ele foi de herói a vilão muito rápido, do céu ao inferno. E hoje, provavelmente, ele é malquisto lá no PSG, né? Tanto que a gente não se recorda de nenhum Persona não retorno grata. do PSG. Ele não foi chamado para as finais, enfim, a galera não se lembra do Neymar com boas lembranças, né? Ele não é estimado pela torcida do PSG. E aí sai Neymar, sai Messi e começa a ser montado a base desse time que chegaria a essa final. O Luiz Henrique finalmente assume a equipe na temporada passada, 23-24. E aí, Calil, um time que outrora mostrava os bolsos, contratava grandes jogadores, abriu uns Uhum. cofres, como você disse, gastou um pouco, mas nem tanto. Chegou o Gonçalo Ramos, o Kolo Muaniain, o Dembélé, que viria a ser a base desse time campeão, e também o glorioso Asensio. E aí, como eu já disse, chega também o técnico Luiz Henrique. Calil, a história foi a mesma, mas já mudou um pouquinho, já começou a melhorar, né? Já mudou um pouco. O PSG começa bem a Champions League.
O Luiz Henrique consegue encaixar um time ali com o Mbappé sendo a principal peça do ataque, o Dembélé e outros jogadores ajudando o Mbappé, e a equipe consegue chegar até as semifinais da Champions League de 23 e 24, elimina o Barcelona no Camp Nou, né, nas quartas de final, e chega na semifinal contra a equipe do Borussia Dortmund. Borussia Dortmund que não era uma equipe tão forte assim, Não. mas o PSG não consegue vencer na Alemanha, acaba sendo eliminado para a equipe do Borussia Dortmund. O Mbappé era a principal peça da equipe, mas não era um líder, né? Não era aquele líder exemplar, né? Até o próprio Luiz Henrique falava isso para ele, que ele deveria ser o líder da equipe, ele deveria ser a referência do time, e acabou não sendo, e a equipe foi eliminada. Sim, e aí o PSG foi eliminado nas semifinais da Champions daquele ano, LF. A gente fala que melhorou um pouquinho, entre aspas, porque chegou até a semifinal, mas de outro lado foi meio que uma avacalhada porque caiu pro Borussia, que não era um bom time, já não era mais o Borussia de outros tempos, né? Tanto que chega até a final e não leva perigo nenhum pro Real Madrid, o Real Madrid campeão com tranquilidade. E aí, Calil, no ano de 2024 e 2025, finalmente as coisas acontecem para a equipe do Paris Saint-Germain. Quando ninguém esperava mais nada, né? Não foi um ano que... Foi todas as estrelas pelo embora. contrário, porque foi todo mundo embora, o PSG começa mal a temporada, né? Não foi um começo de temporada avassalador da equipe do PSG, para que a gente colocasse o PSG entre os favoritos. Mas aí, Calil, parece que depois que esqueceram o PSG num cantinho lá, as coisas começaram a dar certo. O PSG teve calma, tranquilidade, saiu dos holofotes, saiu da mídia, começou a ser um time realmente com um grande elenco e não com peças importantes, e finalmente conquistou a glória eterna, que a gente não pode colocar áudio, mas não colocaremos o aleluia, 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 aleluia. Exatamente. Então, no ano de 2020 e 25, 24, 25, o que acontece, Calil? Nos detalhes. Vamos lá. No início da temporada, ainda no final da temporada anterior, o Mbappé avisa que vai sair da equipe, que ele vai se juntar ao Real Madrid, vai sair do PSG, e ele sai. E aí o Luiz Henrique, ele monta uma equipe mais coletiva, né, cara? Ele percebe que não vai ter um grande craque. No início ali, o Dembélé, que é meio perna, o Dembélé é meio perna, né? Ele é um cara meio mala. Ele cria ali umas rusgas. Ele é tão perna que ele é ambidestro, né? Sim, sim. Ele cria algumas... Ele mesmo disse. Ele cria algumas rusgas com o Luiz Henrique, e o Luiz Henrique afasta ele no início da temporada, de 24 e 25. Em algumas partidas do PSG na Champions, contra o próprio Arsenal na fase de Liga, né? Ainda na fase de grupos ali. Ele afasta, o Dembélé não joga, e o PSG classifica ali nas últimas rodadas, né? Ele classifica vencendo o Manchester City nas últimas rodadas, vai para os playoffs da Champions, enfrenta o Brest, né? Nos playoffs, e avança até as oitavas de final. Nas oitavas ele passa pelo Liverpool, que era a principal equipe até então, o líder do campeonato. E já se achava que ele cairia ali de novo, né, Pedro? Já achavam, porque o Liverpool vinha jogando o melhor futebol da temporada, né? Sim, era a melhor equipe da Premier League, melhor futebol da Europa. O Liverpool vence na França, né? Mesmo o PSG jogando melhor, né? O Alisson fez uma das melhores atuações dele pelo Liverpool. E duas das PSG melhores, acaba... né? E na volta ele vai muito bem também, né? Vai muito bem também, aí o Donnarumma também vai muito bem na volta também. Sim. Aí vai para os pênaltis, o PSG passa nos pênaltis, com o Donnarumma fechando o gol, indo muito bem nos pênaltis. Avança para as quartas de final contra o Aston Villa, que era até uma surpresa, né? O Aston Villa tá numas quartas de final de Champions League. Passa pelo Aston Villa. Nas semifinais, enfrenta a equipe do Arsenal, a boa equipe do Arsenal, que havia eliminado o Real Madrid, né? O atual campeão era o Real Madrid, e o Arsenal elimina. E o PSG chega à final, LF. E aí, verdade, cara. Fala pra mim como que foi essa final aí, que se você assistiu o jogo, obviamente. Final da Champions contra a Inter de Milão, que até então era uma final acirrada, né? Como que foi essa final? Bom, Calil, vamos falar primeiramente dos bastidores dessa final, né? Porque a gente viu o resultado final e ninguém imaginava que isso aconteceria, porque a gente estava pegando uma Inter de Milão que vinha de eliminar o Barcelona, jogando um bom futebol, conhecido por ser um time cascudo, um time catimbeiro, um time bem armado defensivamente e bem armado coletivamente. Porém, na final, eu acho que o PSG tava com tanto... Calil, sabe quando você tá tentando mandar mensagem para aquela menina
aquela menina demora, você é solteiro, eu posso fazer pra você. Aquela menina demora pra te responder, você não consegue marcar o encontro, e finalmente você consegue marcar o encontro, você fala assim, eu vou tomar 3 tabalas e não tô nem aí, que eu quero arrebentar. Foi praticamente o que o PSG fez. O PSG finalmente conseguiu marcar um encontro com a garota dos sonhos dele, e ele falou, eu não vou deixar ele escapar dessa vez eu quero que Já aconteça. era. E o PSG não deu chance nenhuma pra Inter de Milão, não deu chance nenhuma pro azar, e enfiou incríveis 5-0, Calil. Com 20 minutos de jogo, já estava 2-0 pro PSG. E o legal, Calil, é que eu falei que essa classificação começava lá atrás, em 2020, mais ou menos, que a gente falou que o Hakimi chega, e ele justamente abre o caminho para essa Champions League, porque é ele quem abre o placar desse confronto, né? E aí, depois disso daí, foi um avacalho. E aí você vai falar um pouquinho mais do que foi essa partida, né? Não, sim, e o PSG domina desde o início da partida. Ele começa jogando em cima da Inter de Milão, o Hakimi faz o gol. O Doué, que é um jovem da equipe, que a gente falou, o PSG parou de apostar nas grandes estrelas, começou a apostar na base. O Doué é um jogador mais jovem, 19 anos. Um português que jogou muita bola no meio de campo, o Vitinha, bom jogador, muito bom jogador. O Hakimi na lateral e o Nuno Mendes na outra, excelentes jogadores. E um cara, Luquinha, que é bom a gente falar também, que é o Marquinhos, que a gente pode ver aí que é o cara que tá levantando a taça, né? Um cara Sim. muito importante nessa trajetória. O jogador com o maior número de atuações com a camisa do PSG. Um dos, né? Ele tá ali no... Ele já beira 10 anos de PSG já, né, Kaká? 10 anos de PSG. Então, espetacular aí o Marquinhos, o capitão. O segundo brasileiro na história da Champions League a levantar o troféu de campeão. Ele é, sim, já o maior... o jogador com o maior número de atuações pelo PSG. 485 jogos. Né? E ele foi o campeão, aí o cara que levantou a taça. O outro que levantou a taça brasileiro da história da Champions foi o Marcelo, que já não era mais um titular da equipe no ano de 22. E o Sim. Marquinhos aí, titularzaço da equipe, levantou a taça. É muito legal a gente ver isso, né? Um cara que começou no Corinthians, foi pra Roma, jogou bem na Roma, chegou no PSG, ficou durante muito tempo. E é um dos ídolos da equipe da França, né, LF? Ainda falando do Marquinhos, igual você falou, né? Ele foi jogado fora pelo Corinthians, porque ele foi vendido por um valor irrisório para a equipe da Roma, porque na época o Tite baixo. Falou que ele não tinha estatura para ser zagueiro, né? E para quem não se recorda, para quem é um pouco mais novo, na Libertadores de 2012 o Marquinhos é escrito com a 10, porque quem começa com a 10 era o Adriano Imperador, né? Mas aí ele tem todos aqueles problemas com o Corinthians, rescinde o contrato dele. E na época, eu nem sei se é assim até hoje, você tinha que usar o espaço que deixou o antigo jogador. Então, o espaço que na época era do 1 ao 25, a Libertadores, né, Calil? Não podia se inscrever mais, não é que nem hoje que é bagunçado. O Depay mesmo jogou com 94 na Sul-Americana ano passado, o Roger Guedes com 123, isso não podia. Então, era do 1 ao 25, numeração fixa. Então, o Marquinhos assumiu a 10 da Libertadores de 2012. Então, o Marquinhos também foi. Olha que legal, Calil. Ele participou da primeira e única Libertadores do Corinthians e agora tá participando da primeira e única Champions do PSG. E aí, o que eu ia destacar de mais legal também é que a gente contou toda essa história de fracassos e insucessos do PSG e o Marquinhos estava praticamente em todos. Então, nada mais justo que esse cara que passou por todo esse problema. Cara, imagina o quanto que esse cara não ouviu. Né, em eliminações como a do Barcelona, em eliminações como a para o Manchester United, para Bayern de Munique, enfim, tanto que esse cara não ouviu e ele ficou lá, manteve lá, não abriu mão em nenhum momento, e aí ele, como recompensa, recebeu aí a chance de ser campeão e de levantar a taça da Champions aí com a gloriosa equipe do PSG. Calil, se a gente falou que o PSG pagou 180 milhões de euros no Mbappé, 220 milhões de euros no Neymar, só com esses dois jogadores praticamente a gente montava esse time aí que foi campeão da Champions League nesse ano. Porque rapidinho eu vou te trazer aí alguns números de jogadores que chegaram a esse time. Por exemplo, ó, vamos lá. O glorioso Hakimi, que fez um dos gols, ele foi uma das contratações mais caras desse time. Foi investido nele 70 milhões de euros, nem perto dos 220 investidos no Neymar e nem perto também dos 180 investidos no Mbappé. O Kvaratskhelia, 70 milhões de euros também, empatado com o Hakimi. Aí vem Gonçalo Ramos com 65, o João Neves com 60, o Dembélé, que praticamente foi o craque dessa campanha, né? 50 milhões de euros. O Doué, que você acabou de mencionar, foi com 50 milhões também. O William Pátio, 45, o Lucas Hernandes, 45, o Barcola, não é o Marcola, é o Barcola, 45, Nuno Mendes, 40, o Vitinha, que você mencionou aí, Calil, 40 milhões de euros, olha o investimento nesse jogador. Marquinhos, 35,
Isso, e 40 milhões praticamente de graça pelo retorno que ele trouxe, né? O Lee, Sim. que é o coreano, 22 milhões. O Fabiano Ruiz, 21. O Safonov, 20 milhões. E o Beraldo também, 20 milhões de euros. Aí o Alex Tapp, que fez parte do elenco. O Ibrahim Mbaye, não é Mbappé, é Mbaye. O Seni Mayulu e o Zaye Emery, todos da categoria de base, custo zero. E o Donnarumma e o Arnautenas também chegaram a custo zero, cara. Ou seja, com o valor do Neymar e com o valor do Mbappé, praticamente, dois jogadores, o time montou todo esse elenco aí que bateu o campeão da Champions League. Exatamente, né? Então você vê que muda, né? O jeito do time, a forma do time de montar a sua equipe, né? E Sim. passou a ser mais eficiente, né? Que é a que venceu. Então, o PSG vem numa renovação aí do clube, da ideia, né? Do seu presidente, do Al-Khelaif. Então, o PSG, eu acho que com essa equipe que tá hoje, dando a chave do clube para o Luiz Henrique, que hoje é o cara da equipe, a gente fala dos jogadores, mas o principal desse time aí é o Luiz Henrique, que é um baita treinador. Dando a chave do vestiário para ele, ele conseguiu aí acertar a equipe do PSG, LF. É, cara, porque outrora, essa chave, vamos dizer, entre aspas, do vestiário do PSG, ela tava na mão de atletas, né? Ela passou pela mão de Mbappé, ela passou pela mão de Neymar, ela passou pela mão de Ibrahimovic, passou pela mão de tantos jogadores que acabava que o técnico ele não tinha muita palavra no time, né? A gente fala que o Thomas Tuchel foi mandado embora justamente por isso, por ele tentar ter um pouco de protagonismo, tentar ser o técnico realmente do time, né? Ser o manager do time, e eles não deixavam, porque o Neymar era o dono desse vestiário, né? E a hora que o PSG realmente entendeu que para você ser campeão, você precisa de uma constelação e não apenas de uma estrela, caraca, mandei agora, hein? Foi bem, hein? Moleque, nossa senhora, você precisa de uma constelação e não de apenas de uma estrela brilhando mais forte, o time conseguiu chegar a colocar a estrelinha ali no seu símbolo e ser o grande campeão da Champions League, Calil. Eu acho que é uma história muito bacana, vira até, Calil, uma lição de vida pra gente mesmo, né? Você vê que, tipo assim, nada vem por acaso. Você tem que Não. atravessar fases ruins, você tem que atravessar problemas, você tem que resolver conflitos, você tem que resolver as situações internas para depois você gozar de grandes conquistas, assim como o PSG vem acontecendo, né? E ainda vale lembrar que no Campeonato Francês esse ano o time voou, foi campeão francês com, vai, 6, 7 rodadas de antecedência, né? 7 rodadas, Nem né? me lembro Sim. de quantas rodadas, porque foi muita coisa. Então o time voou sob o comando do Luiz Henrique. E uma nota triste, mas é sempre bacana lembrar pela superação, né? O Luiz Henrique perdeu a sua filhinha, a gloriosa Shana. Eu acho que foi no ano de 2019 ou 2020. 19. 19, né? Foi até muito falado 19, sobre 19. essa. 19, foi até muito falado sobre essa perca que ele teve em 19. E agora, 6 anos depois, ele ganha uma grande conquista aí, que é a Champions League. E ele dedicou os jogadores, a torcida, fizeram lembrança da pequena Shana, que acabou falecendo por um câncer, né? E aí a galera lembrou dela nessa conquista aí. Então, assim É como o porque ela, PSG mereceu essa conquista, o Luiz Henrique também mereceu, né, Kaká? sim, ela participa lá, né, com ele da final do Barcelona, ela finca a bandeira do Barcelona no Isso. centro do campo em Berlim, no título do Barcelona, e aí a torcida fez essa homenagem aí ao Luiz Henrique e também a filhinha dele, com um bandeirão lá na final da Champions. É legal que, tipo assim, a torcida do PSG que outrora fez tantas coisas zoadas, né? Tipo, zoou o Neymar, zoou o Mbappé, Sim, fez avacalhou tanto lá, porque eles são bem, como fala, bem vida louca lá, né? A torcida do PSG, eles são bem loucos mesmo. Mas dessa vez deram adentro aí, acertaram, e foi muito justa a homenagem pro glorioso Luiz Henrique. E eu queria, Calil, só concluir essa gloriosa história do PSG, mais uma vez enfatizando aos nossos telespectadores que chegaram até aqui. Tá vendo, galera? A vida não é feita só de vitórias. A vida não é feita só de glórias. Para a gente chegar aos momentos de glória, a gente precisa também passar pelos momentos amargos da vida aí, para depois a gente chegar aos momentos de glória. E assim foi a história do PSG. exatamente. E você que Nada chegou nessa até aqui, vida. a gente esquece, cara, a gente tem que lembrar disso. Durante o vídeo, O lembrar, quê? galera, você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Não vai falar de novo, mas não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar essa resenha. Deixar o seu comentário e seguir Arena Local em todas as redes sociais. Mais É alguma isso aí. mensagem para deixar pro pessoal? Não, eu acho que é isso mesmo. Agora eu gostaria, Calil, que você falasse um pouquinho da sua visão de toda essa história do PSG até chegar aqui a essa final. Qual é o seu resumo de tudo isso que a gente contou, Calil? Do PSG, cara, o que eu consigo entender com essa trajetória da equipe é que a gente não pode acelerar processos, né?
a gente não pode pular etapas, não pode comprar processos e etapas. Não é possível, através do dinheiro, conquistar isso, né? O PSG tentou diversas vezes e no momento que criou um projeto, que deu a mão para um cara que tinha qualidade, tinha entendimento do que é o futebol, do que é a vida, né? Que o Luiz Henrique é um cara que conhece da vida, né? Você vê como ele fala da filha dele, é um cara que tem realmente assim uma visão de mundo muito, muito, muito boa mesmo. Então, isso fez com que o PSG fosse campeão da Champions agora, né? Parar com aquele negócio de contratar os melhores do mundo, investir rios e fundos. Então, calmou, baixou os ânimos, equilibrou uma equipe e foi campeão. Foi o grande campeão da Europa, né? E nessa temporada, sem questionamento nenhum, né, Calil? Foi campeão com direito. Melhor equipe. Foi a melhor equipe disparada e não teve nenhum questionamento sobre o PSG ser campeão nessa temporada. Pô, Calil, sensacional, gostei muito da resenha de hoje. É sempre bacana a gente contar histórias de sucesso, de superação no futebol, né? Que a gente tá falando aqui agora, que é a história do PSG ser campeão, é a história de superação. Começou há 15 anos atrás e agora logrou êxito aí no seu grande projeto, que é ser campeão da Champions, e agora tem um tempo para respirar, para entender aí o que vai acontecer de agora em diante, que não pode acontecer igual aconteceu nos anos anteriores, né? Que bateu semi, bateu final e já regrediu para as oitavas logo de cara. Né? E uma coisa que é legal de falar é que o PSG nunca ficou pelo meio do caminho, pelo menos, né? Pelo menos nas fases de grupos, sempre passou e sempre chegou até as oitavas, e já é um ponto positivo aí nessa campanha. Galera, ó, sensacional a resenha, foi um vídeo muito bacana, então se você chegou até aqui e curtiu, dá like no canal, deixa seu comentário, compartilha com geral, avisa pros amigos, ó, galera do Arena Local fez um conteúdo muito bacana sobre o título do PSG, voltou lá atrás para entender aí a base e os bastidores dessa conquista, né, Calil? Exatamente, a gente trouxe aí desde o início, né, desde a fundação, a vinda de grandes brasileiros aí para a equipe, a vinda de grandes craques que atuaram pelo PSG. Então aí foi um pouco a trajetória de uma forma resumida, né, porque são 55 anos de história, sim, mas deu para contar bastante aí do que foi essa equipe do PSG. É isso aí, se teve algum fato que vocês se lembram que foi marcante durante essa trajetória e que a gente acabou esquecendo de mencionar aqui, porque é muita informação, né, Calil? Alguma coisa a gente acaba deixando passar mesmo, então comenta aqui que a gente vai lembrar, manda pra gente no Instagram, manda nas nossas redes sociais aí pra gente lembrar de algumas conquistas que foram notórias durante essa temporada. Mais algum destaque, Calil? 1h30, acho que a gente foi suficiente para falar bastante coisa. Não, acho que já foi, acho que o pessoal já entendeu para se inscrever no canal, curtir o vídeo e seguir a gente em todas as redes sociais. É isso aí, galera. Curtam, compartilham, se inscrevam. Até porque aqui na Arena Local, a resenha é sempre o melhor lance, garotinho. Até a próxima, galera. Sensacional. Curta, comenta e compartilha. E lembre-se, recado pra vida, hein? Como o Calil falou, sucesso, glórias e conquistas, dinheiro não se compra. É constância, trabalho e projeto. Então, se você tá com algum projeto no meio do caminho, tá pensando em desistir, não vou conseguir, continua firme, continua focado, porque a vida é assim. Tem uma frase muito legal que eu gosto de falar. Há vencedores que nunca desistem, perdedores que nunca terminam e ganhadores que sempre batalham. Eu esqueci a frase, avacalhei, mas o importante é que não pode desistir nunca, o resumo é esse. Valeu, galera, até a próxima. Valeu, galera, até a próxima.